Divulgação do Boletim Focus aqui no Brasil, questão energética na Europa, são os destaques para o dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Valorama. Hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Então, hoje um dia sem muitas informações até o presente momento, sem muitos dados, mas vamos ver o que nos podemos esperar hoje para toda a semana ao decorrer dos próximos dias, tá? Me chamo Jada Giacomelli, sou especialista em investimentos e esses são os 10 minutos de economia. Pois bem, vamos lá. Eu pediria só por gentileza para compartilhar a tela. Ali, obrigado. Bom, hoje então nós temos. Vamos ao nosso rápido giro pelo mundo, como nós costumamos fazer. Então, hoje nós vemos na Europa, isso no campo mais positivo, aqui no Brasil caindo um pouco, nós vamos falar na sequência. E o nosso índice do medo está no patamar ainda ganancioso, na casa de 70, sem trazer grandes novidades. O nosso índice do VIX hoje está subindo 4%, na casa de 21, sem muitas razões, né? O que nós podemos dizer? Mas ainda está no patamar relativamente tranquilo. O dólar a nível global está tendo uma leve subida próximo da estabilidade e o petróleo está tendo uma leve queda de 0,63%, com o barril sendo cotado a US$ 85. Já vamos falar um pouco mais na sequência sobre o que está acontecendo com o petróleo e com a questão energética. Tem algumas informações bem curiosas, inclusive. Bom, no calendário, como nós percebemos hoje, sem grandes destaques, sem grandes novidades, um dia relativamente com poucas informações. Então, o que realmente hoje foi divulgado, que nós podemos ter uma perspectiva agora. Nós temos o Boletim Focus, que foi divulgado, como nós temos toda a praxe, divulgado pelo Banco Central, com as perspectivas para os próximos anos. Entre os destaques aqui, nós temos a projeção da inflação, que hoje está na casa de 5,79% perante a última divulgação, e ela tende a diminuir, segundo algumas perspectivas, para 2024, 2025 e 2026, terminando em 2026 a 13,5%. Quanto ao câmbio, nós vemos que há digamos, uma leve variação de 5,25 a 5,30 até 5,33. Então, sem grandes destaques na projeção do câmbio. E a Selic, hoje, que está, na verdade, a 13,75%, há uma projeção para uma queda de 12,75% ao decorrer do ano e 10% para 2024, 2025 9% e 8,5% para 2026. Então, as projeções da queda dos juros ainda persistem, ainda estão no radar, mesmo apesar, né, todavia, dos aumentos que nós tivemos do juro futuro nos últimos dias. Então, segundo a instituição, ainda nós temos uma perspectiva positiva quanto a esse ponto. Pois bem, aqui, quando nós falamos sobre perspectivas, nós também tivemos e vamos ter a divulgação de hoje o balanço de empresas aqui no Brasil. Nós temos do Grupo Vamos, Carrefour, São Martinho, BTG e Banco do Brasil. E ao decorrer da semana teremos outras empresas que estaremos trazendo. Vamos trazer mais detalhes sobre as empresas que hoje serão divulgados os dados. Teremos a data da manhã. Vamos trazer ao decorrer da semana também a todas as outras empresas aqui que farão também a sua divulgação. Nos Estados Unidos, nós temos hoje também divulgação de algumas empresas. Hoje, talvez muitas empresas que talvez não sejam tão conhecidas por parte do público. Amanhã, sim, teremos Coca-Cola, Airbnb, a própria Nubank. No dia de hoje teremos, mas aparentemente empresas não muito conhecidas pelo nosso público aqui no Brasil, pelo público brasileiro. E também o decorrer da semana agora, já fazendo um gancho do que nós teremos também para os próximos dias, nós teremos amanhã a variação, dados referentes ao mercado de trabalho lá na Inglaterra. Também teremos uma prévia do PIB na zona do euro e também a inflação norte-americana, que com certeza vai ser uma informação aí de bastante peso. Já na quarta-feira nós teremos a inflação no Reino Unido, e também as vendas do varejo nos Estados Unidos. Esses são os principais destaques para quarta-feira, dia 15. Dia 16, nós teremos nos Estados Unidos uma, uma ideia da construção, das permissões para a construção de novas casas, novas residências e também a inflação de preços ao produtor na variação mensal. Aqui no Brasil nós teremos o IBCBR, que é a prévia do nosso PIB. Dando sequência, então, na sexta-feira, dia 17, nós
teremos as vendas no varejo no Reino Unido. Então, esse é o principal destaque que nós vimos até o momento a, para sexta-feira e também para toda a semana, todo o decorrer. Bom, então aqui, continuando, nós também tivemos no jornal hoje, no Valor Econômico, uma informação referente ao caso Americanas, né? Que é uma preocupação do mercado com as empresas varejistas, o que acabou acontecendo com ela pode vir a afetar outras empresas do setor. E um dado bem curioso também aqui que mostra sobre os pedidos de recuperação judicial das empresas do comércio, indústria, serviços e primário. 2020 no cinza dispensa explicações, porque foi um ano conturbado para todos. Então, houve sim um maciço número, muitas empresas pedindo essa recuperação devido à pandemia, ao fechamento do comércio. 2021 houve já uma diminuição desses números, e 2022 aparentemente também próximo da estabilidade, números não muito distintos do ano 2021. Mas é o que nós percebemos aqui, de que realmente esperamos que não exista essa contaminação, mas é algo que possa vir a existir. Então, a matéria está ali na íntegra para quem quiser verificá-la. Então, vamos ficar de olho com essas informações. E aqui também já, só complementando, saindo um pouquinho aqui do contexto do Brasil, falando algo que não está sendo falado nos últimos dias, mas de uns 2, 3 dias para cá começou a ter em pauta, houve uma divulgação muito acentuada em relação à energia, a questão energética lá na Europa, onde há inclusive, aqui esse mapa mostra as principais fontes de energia de cada país europeu. Em amarelo é o gás natural, então Reino Unido, Itália, Grécia, e Holanda são os principais países que precisam dessa energia. E ainda assim, há a questão da muitas incertezas relativas aos conflitos por lá, que estão ocorrendo no leste europeu, e as sanções que foram impostas e ainda estão sendo impostas aos russos. E aqui mostra uma reportagem de hoje do Reuters falando de que a Europa acabou gastando na sua crise 800 bilhões de euros. Lembrando que houve muito incentivo governamental por parte das empresas, perdão, muito incentivo dos governos para com a população, tanto a empresa quanto as pessoas, mas principalmente sobre as pessoas, para que elas conseguissem adquirir a energia suficiente para o cotidiano delas, né? Então nós podemos falar dessa forma. E realmente é uma situação que acabou vindo se agravando, foi controlada sim, mas por um preço bem alto. E aqui também outras informações sobre a capacidade de armazenamento do gás, os países que mais têm essa capacidade hoje no continente europeu. E aqui também sobre a questão dos preços da Rússia, né? Sobre o preço do petróleo. Aqui só fazendo um parênteses de que, segundo esse analista, realmente hoje o preço do petróleo a esses níveis demonstra mais não uma imposição do preço ao petróleo russo imposto pelos europeus ou pelo G7, né? Mas sim por causa de uma recessão global. Logo, menos consumo, o preço acaba diminuindo. Então, algumas informações que levam a uma possível recessão global devido a isso. Pois bem, dando sequência aqui então, vamos dando fechamento e vamos dar um rápido giro aqui no Brasil. Nós temos hoje o Ibov que está próximo da estabilidade, subindo no momento 0,08% a 108 mil pontos. O dólar ele está caindo 0,56% com a cotação a 5,20. E o que é positivo para nós aqui no Brasil. E já aqui no nosso heatmap, os principais destaques que nós temos de alta é o BTG, o JBS, Via, Cirela, a construtora, Eco Rodovias e Local Web. E nos negativos, os destaques de queda, nós temos Carrefour, Usiminas, 3R Petróleo, Semin e Azul. Então, o setor de aviação hoje caindo. A Gol também estava caindo, mas não tanto quanto a Azul. Pois bem, então, pessoal, esses foram os principais destaques hoje dessa segunda-feira. Então, agradecemos a atenção. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e também de compartilhar com seus amigos e familiares. Então, desejamos a todos um excelente dia, uma excelente semana com excelentes negócios. Até mais.